Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos trazer nosso resumo, nossa reflexão sobre a nossa 12ª lição, Revista de Jovem, deste segundo trimestre. Título desta nossa lição: Quanto amo a tua palavra. Quanto amo a tua palavra. Falando sobre o Salmo 119. Nós estamos trazendo semanalmente resumos das nossas lições, tanto de adulto quanto de jovem, lição da Escola Bíblica Dominical, CPAD, Discipulando com a Bíblia. Quanto amo a tua palavra. O nosso texto áureo, o texto principal, está no Salmo 119, verso 105, muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No resumo da nossa lição, a meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Meditar na palavra do Senhor todos os dias. O cristão precisa meditar na palavra do nosso Deus. Os objetivos desta nossa lição: mostrar o apego do salmista pela palavra de Deus, compreender que a palavra ilumina o caminho do justo e saber que a Bíblia é um ponto de referência para os desafios atuais nesta sociedade secularizada. A Bíblia é nosso manual de regra de fé e de prática. O Salmo 119 expressa um grandioso amor à palavra de Deus. Nosso texto bíblico está no Salmo 119, dos versos 97 ao 106. Você, professor, você, aluno, leia, estude o Salmo 119 completo. O Salmo 119 tem 176 versos. Então, o salmista expressa, nesse Salmo 119, o salmista expressa um profundo amor a Deus pelo fato de ele ler a sua palavra, meditar nela e, mediante ela, a palavra de Deus, orar. Este salmo nos ensina que só cresceremos em graça e em retidão à medida que o nosso amor cresce pela palavra de Deus. Vida do cristão tem que ser uma vida pautada nos ensinamentos da palavra de Deus. Este Salmo 119 forma um acróstico alfabético. Acróstico é quando as letras iniciais dos versos ou palavras correspondem à sequência das letras do alfabeto. Neste caso aqui do Salmo 119, as letras do alfabeto hebraico. São 22 seções de 8 versículos, cada correspondendo às 22 letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras e cada verso começa com a letra da sua respectiva seção. Então, vamos trazer mais um resumo sobre as nossas lições e hoje sobre o Salmo 119. Nós vamos ver a estrutura deste salmo, seu propósito e o entusiasmo pelo comprometimento do salmista de viver os preceitos da lei de Deus. Viver os preceitos da lei de Deus. Então, o estudo deste salmo é um convite a nós de potencializarmos
a forma como nos relacionamos com a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Nosso primeiro tópico desta nossa lição, o apego pela palavra de Deus. O apego pela palavra de Deus. Precisamos ter apego à palavra de Deus. Precisamos ter o hábito de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Nós só vamos crescer em conhecimento, em maturidade espiritual, em avivamento espiritual, quando ouvimos e praticamos o que a palavra de Deus nos ensina. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, ali dos versículos 20 a seguir, ali que para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Eles perseveravam nos ensinamentos, na doutrina, nos ensinamentos. Então, avivamento, maturidade e crescimento espiritual é quando aprendemos e praticamos, estudamos, meditamos, nos debruçamos em aprender a palavra de Deus. O Salmo 119 é o maior de todos os poemas aqui do Salmo, né? Tem 176 versos. Ele também pode ser classificado na categoria dos salmos de sabedoria, como ali o Salmo 1, o Salmo 112, pois tem como propósito estimular eu e você, leitor, a desenvolver uma vida reta e piedosa. Este salmo faz parte do 5º livro dos Salmos, né? Nós vemos na nossa primeira lição, e o livro do Salmo ele está dividido em 5 partes. O primeiro, do verso 1 ao 41, o segundo, do verso 42 ao 72, o terceiro, do verso 73, o Salmo 73 ao 89, o quarto livro do Salmo 90 ao 106, e o 5º livro do Salmo do 107 ao 150. Este Salmo 119 está aqui na 5ª parte do Salmo. Ele faz parte desse 5º livro. É uma canção precisamente estruturada em forma de acrósticos. Acróstico, novamente, que é quando as letras iniciais do verso ou palavra corresponde à sequência das letras do alfabeto, neste caso aqui do alfabeto hebraico, né? Há uma estrutura de 22 estrofes organizadas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. Essas 22 estrofes são compostas de 8 versos cada uma, e cada verso inicia respectivamente com a letra ali, a primeira letra de cada estrofe, né? Nós vemos, por exemplo, aí na primeira estrofe, do verso 1 ao 8, é formada por 8 versos, e cada verso se inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico, no caso, o Aleph, né? Então, essa estrutura privilegia a guarda dos preceitos divinos a partir da memória, guardando a palavra de Deus no coração. E o propósito é para quem memoriza o Salmo, né? Para que tenha os preceitos da lei como ponto de referência na trajetória de vida e assim viva de acordo com o que ensina as Sagradas Escrituras. É um salmo que auxilia o crente, o cristão, a ampliar o pensamento bíblico, aprofundar o significado dos retos princípios ensinados na palavra de Deus e atingir um nível de crescimento, de fervor
espiritual. É necessário meditarmos na palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus traz sabedoria e discernimento. Os versos do 97 ao 104 forma a estrofe iniciada pela letra hebraica M, Mi. E os versos 97 mostram que o salmista ama a lei de Deus e por isso ela é sua meditação diária. Logo, se eu amo, eu vou meditar, eu vou conhecer, eu vou praticar, né? Então, o salmista, ele ama a lei de Deus e por isso ela, a lei do Senhor, a sua palavra, é a sua meditação diária. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus. Os versos 98 ao 100 trazem a consequência dessa meditação diária na palavra de Deus, ou seja, o fruto de meditar, de estudar, de praticar, de colocar em prática na vida a meditação na palavra de Deus. Sabedoria e discernimento. A palavra de Deus nos torna sábios, né? Nem o conhecimento dos inimigos, as lições dos melhores professores e nem mesmo a experiência dos idosos se comparam com a sabedoria que emerge da meditação de quem medita, pratica o que a palavra de Deus ensina. Só a meditação diária nos princípios eternos é capaz de nos tornar verdadeiramente sábios neste mundo. O mundo jaz no maligno. A sabedoria de Deus é loucura ao mundo. Aquilo que a palavra de Deus ensina é loucura ao mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para este mundo, né? A meditação na palavra traz amor pela verdade. Os versos do 101 ao 104 nos mostram que quem observa os preceitos da palavra de Deus desvia os seus pés do erro, do caminho do erro. Não se afasta dos justos juízos, mandamentos, ensinamentos do Senhor, a ponto de deleitar a alma na palavra de Deus. É essa experiência com a palavra que leva o crente ao perfeito entendimento da verdade e, ao mesmo tempo, faz aborrecer os caminhos falsos, tortuosos, né? Uma das consequências naturais para a vida de quem persevera em meditar diariamente na palavra de Deus é amar o que é verdadeiro e aborrecer o que é mentiroso, ilusório, passageiro. A palavra de Deus é nossa única regra de fé, de prática, de conduta, é o manual do cristão. Nesse mundo tão conturbado, o cristão que não estuda a palavra de Deus, ele é bombardeado pelos ataques deste mundo tão secularizado. Então, este Salmo 119 é o maior salmo, né, dessas 150 antologias, desses 150 salmos. O Salmo 119 é o maior capítulo, o capítulo mais longo ali da Bíblia. Ele pode ter sido escrito, possivelmente, por Esdras, né, o escriba Esdras, depois que o segundo templo foi construído, depois que o povo voltou do cativeiro ali na Babilônia, como uma reiterada meditação sobre a beleza e a importância da palavra de Deus para nos mantermos puros e crescentes na nossa fé em Deus, confiando, meditando na sua palavra. O segundo tópico desta nossa lição: a palavra de Deus ilumina o caminho do justo. A palavra de Deus como direção para a vida.
Os versos 105 ao 112 formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Nun. O primeiro verso diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Verso 105. A imagem de luz traz a ideia de direção de Deus para o caminhar do cristão. Luz para o nosso caminhar. Essa luz na vida de quem busca a palavra de Deus. O fundamento de tudo é como a luz do alvorecer que brilha cada vez mais até clarear o dia. É da palavra de Deus que nós precisamos diante de uma infinidade de atuais filosofias e ideologias que, no lugar de estimular o melhor de nós, infelizmente, desperta os mais violentos vícios na alma do homem, da mulher. Infelizmente, essas ideologias, esse secularismo, esse pós-modernismo, esse relativismo exacerbado que só faz afastar o homem do seu Criador. No lugar de estimular o melhor de nós, desperta os mais violentos vícios na alma do homem. Né? A palavra de Deus é a direção certa para o caminho da vida, porque diferentemente das filosofias e ideologias contemporâneas, ao qual temos enfrentado aí, ela trata os nossos vícios. A palavra de Deus trata os nossos vícios e nos estimula a desenvolver as virtudes do Espírito, que são remédios para as doenças da alma. Gálatas capítulo 5, versículo 22. As virtudes, o fruto do Espírito, que é desenvolvido na vida do cristão, daquele que medita na palavra do Senhor, que coloca em prática, que não se cansa em meditar a palavra de Deus, na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o único livro ao qual nós lemos, estudamos na presença do seu autor, o Espírito Santo, que inspirou aqueles 40 homens a escrever a palavra de Deus. Então, é necessário termos prazer em estudar a palavra do Senhor. Comprometimento com os retos juízos da palavra de Deus, do verso 106 ao 110. Ter a palavra de Deus como luz nos estimula a nos comprometer com ela. Quem tem o privilégio de guardar a palavra de Deus sabe que, no momento de aflição, pode ser vivificado pela palavra de Deus. Que a vida piedosa tende a ser mais intensa quando estudamos e praticamos a palavra de Deus. Que no momento de perigo, ainda assim, não se esquece da verdade que é a palavra de Deus. Que diante das armadilhas do inimigo, não se desvia dos preceitos da palavra de Deus. O inimigo tentou Jesus, mas Jesus estava firmado na palavra. Então, precisamos conhecer, porque quando os ataques vêm, o Espírito Santo nos faz lembrar o que a palavra de Deus nos diz. Por isso é necessário estudarmos. E no momento oportuno, o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que estudamos, que aprendemos na palavra de Deus. E aí agimos com a palavra de Deus, nossa espada, contra os ataques do inimigo. Então, quem guarda a palavra de Deus se compromete e se entusiasma com isso, a viver na contramão de todos os quaisquer valores contrários a que a palavra de Deus ensina. Nós vemos aí em nossos dias que o quanto fala que a palavra de Deus está desatualizada, precisa ser renovada. Essa cultura secularizada, essas mentes
escravas cativas do diabo. É isso que ensina, é isso que prega. Por isso precisamos estar firmados na palavra de Deus, no nosso manual de regra, de fé e de prática, né? Qual tem sido o nosso comprometimento com esta palavra? Com os retos juízos do Senhor? Qual tem sido? Temos desejo em aprender a palavra de Deus ou mal pegamos na Bíblia durante a semana? Passamos uma reflexão interior, né? Cuidando, guardando a palavra como legado recebido. Versos 111 e 112. Esses dois versos nos ensinam que recebemos a palavra de Deus como um legado de nossos antepassados. A Igreja de Cristo não começou conosco, com a gente, né? Muito menos a sua igreja, a nossa igreja local. Não começou com a gente. Houve homens e mulheres desprendidos que deram suas vidas para que a palavra de Deus pudesse alcançar-nos, chegar até a nós. Houve preço de sangue, martírio, perseguição, sofrimento, dor, para que a palavra de Deus chegasse até nós. E tantos negligenciam, não dão importância. Quantos gostariam, nesses países perseguidos, de ter uma Bíblia para estudar, para meditar, e não tem. Nós temos aqui em abundância e muitos não dão valor ao que tem. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, né? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Então, houve homens e mulheres desprendidos que deram suas vidas para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós. Como está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Há uma nuvem de testemunhas antes de nós, homens e mulheres que sofreram pelo amor do Evangelho, mas não negaram a sua fé. Não negaram a sua fé. Quantas vezes recebemos de Deus a palavra por intermédio da vida de um irmão, de uma irmã, né? E como aprendemos a palavra com estes? Devemos olhar para tais e conhecer o legado desses irmãos do passado que nos transmitiram a palavra de Deus. Devemos aprender com eles no presente agora, a fim de amadurecermos mais e mais na palavra de Deus e gerar frutos, de anunciar a beleza que é o Evangelho de Cristo, né? Não devemos esquecer jamais disso. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, ele fala com Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Medita dia e noite na palavra de Deus. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Medita na palavra do Senhor, né? Então, nós como discípulos de Cristo, temos o dever moral e espiritual de conhecer, estudar, meditar, amar a palavra de Deus. A palavra de Deus oferece luz para o caminho, para o nosso caminho, passo a passo, ao longo desta nossa caminhada cristã. Ela nos direciona, nos corrige, nos instrui como viver para a glória de Deus, né? A Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais deste mundo secularizado. A Bíblia como base da trajetória de vida. Ao estudarmos o Salmo 119, percebemos que ele é um louvor a Deus pela existência da sua palavra. É um louvor a Deus pela existência da sua palavra.
por termos a sua palavra a nosso favor. Essa palavra se encontra ao alcance de suas mãos por meio da Bíblia. E a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Esta é a revelação especial de Deus para a humanidade. A Bíblia é a revelação especial porque fala da história da redenção em Cristo Jesus. É o centro de toda essa história é Cristo. É Cristo. Tudo em Cristo. Não é no homem, é em Cristo. O centro é Cristo. Tem que ser cristocêntrico. Jesus é o centro. Essa cultura secularizada ensina que o homem tem que ser o centro. Não é o homem, é Jesus. A Bíblia é a base da trajetória da nossa vida, porque ela nos revela Cristo e todos os seus ensinamentos necessários para a vida. A palavra de Deus perpassa os lugares mais escondidos dentro de nós. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Portanto, a Bíblia nos ensina a viver e também nos prepara para morrer, pois um dia prestaremos conta de tudo o que fizermos neste mundo. A Bíblia nos ensina tudo. Nos ensina tudo. Né? O Senhor vai dizer que seu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não sejamos preguiçosos. Perdemos tanto tempo, às vezes, em redes sociais, quando deveríamos estar investindo no nosso crescimento espiritual, estudando a palavra de Deus. A Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Né? O Salmo 119 nos ajuda a perceber a Bíblia como base para a trajetória da nossa vida. Nos auxilia a compreender que, consequentemente, a Bíblia é um obstáculo às escolhas erradas. Ela nos ensina a verdade, a seguir a verdade, a viver a verdade, a praticar a verdade. Logo se torna um obstáculo contra as escolhas erradas. Esse mundo secularizado ensina. Né? A Bíblia é um obstáculo a essas escolhas. Como ela alcança a nossa mente, nos ajudando a pensar a verdade, a amar a verdade, a praticar a verdade, ela se torna um antídoto contra as escolhas erradas. Né? Quando pensamos, amamos e praticamos os valores da Bíblia, não há espaço para os valores secularizados, distorcidos, que o mundo ensina. Por isso, diante de uma cultura secularizada, que nos estimula a tomar decisões desprovidas dos valores atemporais e eternos da Bíblia, decida de maneira entusiasmada a obedecer de todo o seu coração, né, a palavra de Deus. Devemos nos sentir privilegiados, irmãos, de sermos convocados, escolhidos, separados por Deus a trilhar um caminho de sabedoria e discernimento nesse tempo marcado por tanta tolice e ignorância espiritual. Provérbios capítulo 9, versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, dar glória, reverenciá-lo, é ser sábio. Temer a Deus é ser uma pessoa sábia. E esta sabedoria que vem de Deus para este mundo é loucura, é tolice. É tolice. No Salmo 120, 73, o salmista Asaf, ele vendo que
Aparentemente, os ímpios nesta terra prosperavam, tinha de tudo, de bens materiais. Aparentemente, não lhe faltava nada. O salmista começou a questionar, até que ele entrou no templo, no santuário do Senhor, e ele percebeu, ele viu qual é o destino destes ímpios. É longe de Deus. Então, ser sábio é temer a Deus, é conhecer a sua palavra e vivê-la. Isto é nos tornar sábios. Tem tantas pessoas que têm tantos bens materiais, mas não conseguem ter uma noite de sono tranquila, porque está preso a tantos bens materiais, a tantas riquezas, e não consegue viver. Então, em Deus nós temos descanso, nós temos paz, nós sabemos para onde estamos indo, nós temos convicção da nossa salvação. Então, ser sábio é temer ao Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Teme a Deus e afaste-se do mal. Ser sábio é temer a Deus e se afastar do mal. Isto é ser sábio, né? Isto é ser sábio. A Bíblia como fundamento sólido. E Salmo 119 também nos ajuda a perceber a Bíblia como um farol que ilumina tempos escuros. Sociólogos desse tempo já descrevem este tempo como um período líquido, relativista, vazio. Não há valores sólidos. Tudo pode ser mudado nesse pensamento pós-modernista, né? A superficialidade predomina na vida das pessoas. Mentes vazias, depressivas, doentias, falta de Deus, falta da palavra de Deus no coração, né? Falta de uma vida pautada em Deus, né? As esperanças dessas pessoas e sentido de vida se desmancham com facilidade, não há estrutura, não há base, não há firmeza, né? Entretanto, a palavra de Deus é como uma rocha que traz fundamentos a uma casa. A Bíblia tem o poder de trazer lucidez e equilíbrio para nós, para o homem que perde a esperança. A palavra de Deus nos traz equilíbrio, lucidez, temperança, vigor, né? Na palavra de Deus encontramos o sentido da nossa existência e somos encorajados a viver de acordo com esse sentido, de uma maneira divinamente coerente com o que Deus nos vocacionou a sermos. Nada, ninguém vai preencher o espaço no coração do homem, o espaço que é de Deus. O homem pode procurar em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar. Nada vai substituir o espaço no coração do homem que só é de Deus, porque ninguém substitui Deus. A palavra é o nosso manual. Regra, fé, prática. Medite. Peça ao Espírito Santo para te ajudar, para ter desejo de meditar, de aprender, de estudar a sua palavra. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.